Bom dia, crianças. Tudo bem? Estamos aqui a postos para mais um surto matinal, assistindo o Jornal Nacional de ontem, dia 13 de maio de 2021. Hoje quase que eu perdi a hora, mas já fui para a praia na chuva. Já fiz o meu treininho básico. Já escovei meu dente. Tomara que a internet hoje esteja melhor do que ontem, porque a internet ontem estava uma porcaria. Boa noite. Vamos avançar aqui esse início aqui, porque esse início aqui depois ele vai depois pro final. Ele vai começar falando. Então vamos dar uma adiantada para o eu assisti o de anteontem. E o que aconteceu foi que passou a metade do Jornal Nacional falando da CPI da Covid, né? E isso eu acho que acaba sendo... Fica falando aquelas coisas que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já sabe, que não comprou a vacina da Pfizer, que é um genocida, que já deveria estar longe desse planeta faz tempo, já poderia ter virado adubo também, não sei nem se para isso serve, mas ele e a família dele todinha, ó. 430 mil mortos é o que temos. Oficiais, né, gente? Porque a gente sabe que morreu muito mais. Primeiro porque tem gente que morre sem nem ter atendimento direito. A gente sabe que tem as pessoas que morrem em consequência dos problemas ocasionados pelo Covid. A pessoa sai, tem alta, não significa que ela vai sobreviver, não. Ela vai para casa, aí se ela não conseguir recuperar a capacidade respiratória dela e pegar uma outra virose, morreu. Se ela já tiver um outro problema respiratório, morreu. Então isso não entra como Covid, mas a gente sabe que isso está relacionado com Covid. Então é só você fazer uma pesquisa do número de mortes da sua cidade dos anos de 2000. Se você tiver um tempinho, você faz número de mortos na sua cidade, pesquisa lá no certidão de nascimento oficial. Tem um serviço dos cartórios que você pode fazer essa pesquisa. Bota a sua cidade, coloca a partir de 2000, pesquisa a partir quando acabou a ditadura, quando passou a ter eleição, pesquisa como que é a quantidade de mortes, quantidade de nascimentos, e aí você vê o que aconteceu de 2018, 19, 20, 21. Quando você vê isso, você vai perceber que está morrendo muito mais gente do que morria antes. Então, uma das causas é a Covid. A outra causa é a fome, que causa uma série de outros problemas. Quem está desnutrido tem mais problemas relacionados à imunidade, por exemplo, podendo pegar qualquer outra doença. Então, a pessoa fica fraca. E aí, às vezes, ela morre de problemas que ela poderia ter sido solucionado com uma boa alimentação. Deve ter aumentado a mortalidade infantil, a gente não tem esses dados, a gente não está na véspera de fazer o censo, já era para ter feito ano passado, a gente sabe que por causa da pandemia não é possível, mas o país precisa do censo, precisamos saber qual é a real situação da população, e sem o censo a gente não consegue isso. Olha aí que situação. Nem 10% da população, acho que foi 15% da população que tomou vacinação. É muito pouco. É muito pouco. Os que mais vacinaram com a primeira dose. Pela ordem aparecem aqui Rio Grande do Sul, depois Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Outras informações sobre o seu estado, você confere em g1.com.br. Cada um que lute, né, através do seu dado do seu estado. Porque infelizmente ficam procurando só as notícias do WhatsApp e não presta atenção no que é para prestar. Pronto, Butantan não vai produzir mais Coronavac. Quem tomou, tomou. Quem não tomou, vai ficar sem. Porque, infelizmente, não houve um planejamento nacional de imunização de respeito que deveria ter acontecido. O que aconteceu? Cada um por si. Deus não existe.
E aí a gente tem o quê? Pessoas que tomaram a primeira dose, muitas pessoas que tomaram a primeira dose vão ficar sem a segunda dose, vão perder a imunização e com isso dinheiro jogado fora. Era melhor ter dado a primeira e segunda dose para algumas pessoas do que ter dado a primeira dose para uma porção de gente, o dobro de pessoas, e agora nenhum nem outro. Por quê? Por que a corona não está produzindo? Porque o imbecil que está lá em Brasília, sentado na cadeira da presidência, recusou a oferta da Pfizer. Vai aparecer aqui $5 a dose, enquanto que uma diária de uma pessoa no UTI custa quanto? E quanto que custa a carne que ele usa no churrasco dele? Por favor. Primeiro lote do segundo contrato. Depois disso, não tem mais imunizante. Não tem como. Até que o governo chinês libere a tal da IFA, que não tem data para acontecer. As pessoas devem tomar a segunda dose. Mesmo fora do prazo? Está dizendo que não precisa reiniciar o esquema. Oremos. Oremos, né? Está dizendo que não interfere na imunização. A Anvisa aprovou testes em humanos da vacina indiana Covaxin, fabricada pelo laboratório Bharat Biotech. Vacina indiana. É muito ruim esse monte de vacina diferente. A pessoa fica confusa. As pessoas aqui no Brasil não sabem nem ler. E quando não sabem ler, não sabem interpretar. É lamentável uma coisa dessa. A Anvisa autorizou hoje o uso emergencial de um novo coquetel contra a Covid. Anvisa. Coquetel contra a Covid. É a combinação de dois anticorpos monoclonais, proteínas desenvolvidas. Anticorpos monoclonais. É como se fosse uma vacina, né? De combater o vírus. Interessante. Injetados no corpo, os anticorpos monoclonais têm a missão de se ligar a injeção de anticorpos. É possível. coroa do vírus e impedir que esse vírus entre na célula e se multiplique. Bamlanivimab e etesevimab. Casos leves, pacientes a partir de 12 anos que não necessitam de suporte de oxigênio. Não é recomendado para casos graves, nem poderá ser vendido em farmácias. Só poderá ser aplicado em hospitais, ambulatórios ou clínicas com prescrição médica. Porque se não fizer isso, aqui no Brasil daqui a pouco está vendendo até na Feira da Pavuna. Que mostre que a pessoa está com a presença do vírus e que seja até 10 dias do início do sintoma. Até 10 dias do início do sintoma. Isso aqui é um tratamento precoce. Você começa a fortalecer seu corpo com imunidade. Uma imunidade artificial que você injeta no seu corpo. Interessante. É diferente de cloroquina, ivermectina, amoxicilina, ou seja lá o que seja, né? Coisas que são dadas sem prescrição médica. Aqui existe pesquisa, é diferente. Olha, a dose é $1.000, R$5.300. Era bom vender na farmácia para a galera comprar. Cadê o SUS? É o SUS que salva a gente. É o SUS que permite esse tipo de coisa. Sem o SUS a gente não tem acesso a essas coisas. A pessoa comum não tem. Nem rico, nem gente que acha que é rica tem. Porque no final das contas, quando a pessoa precisa de um atendimento médico, ela vai para o Valfredo. Porque nenhum hospital do Rio Grande do Norte tem equipamento e o pessoal, o humano que tem lá, o corpo técnico que você encontra dentro do hospital universitário, dentro do Alfredo Gurgel, dentro do Clóvis Sarinho, dentro desses hospitais grandes. Porque são equipamentos caros, você pensa o quê? Né? É o SUS. Estados Unidos, o avanço da vacinação como unidade de saúde.
anunciaram uma diretriz histórica. 2 semanas depois de tomada todas as doses necessárias de vacinas contra o Covid, os cidadãos não precisam mais usar máscaras na maioria dos ambientes fechados. Quer dizer, lá as pessoas estão usando máscara e deixaram de usar porque decidiu-se que não é mais necessário a partir do momento que está imunizado. Disse que as pessoas totalmente vacinadas nos Estados Unidos não precisam mais usar máscara em ambientes abertos ou fechados, nem fazer distanciamento físico. Ai, gente, dá vontade de chorar. Mesmo quem está vacinado ainda precisa usar máscara em ônibus, trens, metrôs e aviões. Walensky disse que a medida foi possível por causa do aumento da vacinação e da queda de casos de Covid. Mais de 46% da população americana receberam ao menos uma dose de vacina. A infectologista mostrou os resultados... Muito interessante, né? Imagina, você já poder andar sem máscara, não sei nem se eu vou conseguir. Hoje eu andei sem máscara um pedacinho na hora que eu estava saindo da água, porque estava chovendo muito. Mas ainda assim, depois que eu vi que começou a aparecer gente, eu botei a máscara na chuva mesmo, que nem sabia, nem sei se é eficaz, se não é. Sei que eu não consigo passar pelas pessoas sem máscara. E agora? Então está dizendo que quando a pessoa está imunizada, ela pode até pegar Covid, mas os sintomas vão ser mais leves e a letalidade é nula. Ai, ver o jornalista tirando a máscara ali para poder fazer a reportagem. É que cada estado pode decidir se adota ou não a diretriz anunciada hoje pelo governo federal. Ah, então cada estado vai poder adotar ou não. 9 dias, para ser precisa, que eu quero fazer essa entrada ao vivo, que eu quero dar essa notícia, porque acho que nada representa mais a pandemia. É muito interessante, né? O pessoal tirando as máscaras. Começaram a aparecer como antes da pandemia. Sem máscara. Eu posso tirar minha máscara para entrar ao vivo aqui, direto dos Estados Unidos. É até emocionante. É emocionante, sim. O governo é vista como um incentivo à vacinação. A diretora do CDC... É isso, né? Um incentivo à vacinação. A gente poder imaginar que a gente vai conseguir andar com... Tá com a mancha, né? Não sei se é a tela, não sei se é o Instagram. Ainda deve usar máscara e se Enfim. vacinar imediatamente. Desde abril, as vacinas já estão disponíveis para todos os maiores de 16 anos em todos os estados americanos. E hoje, a partir dos 12 anos. Passaram a ser aplicadas também em maiores de 12 anos. Vamos passar isso aqui. Na batalha contra o vírus. Resultado das ações para aumentar a vacinação, que tem ajudado... Tá vendo? E tem gente que é contra a vacinação ainda. É muita imbecilidade. É imbecilidade. Conflitos entre palestinos e israelenses. Mesma coisa, a gente não pode se esquecer que isso tudo é política e capitalismo. Apenas, não tem outra coisa não. Existe interesse naquela região, petróleo. Esse conflito é vantajoso, eles estão destruídos, vão precisar da ajuda de quem? De quem? Quem é que tem dinheiro? Estados Unidos. É o imperialismo, é outra forma de colonialismo. Né? Enquanto eles estão lá se matando, os Estados Unidos continuam ganhando dinheiro, vendendo arma, vendendo a sua milícia, né? Porque lá eles têm uma milícia legalizada, diferente. A Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, fez um apelo. Peço especialmente a segurança das crianças. Uma criança palestina deve estar sentada em uma sala de aula, não em escombros. Pois é. Crianças devem estar em sala de aula? Será? Também. É tão complicado. Onde que a sociedade islâmica quer que as crianças estejam? Né? É isso. É de respeitar. Mas lá é a mesma invasão. Lá o solo deles é muito valioso. É isso, é só isso, é invasão. Hoje eles estão lá invadindo o solo para ter acesso a petróleo. Não se engane, não é outra coisa. Não tem nada a ver com religião isso aí. Daqui a pouco vão estar aqui, ó, invadindo o nosso solo, atrás das nossas jazidas que estão em território sagrado indígena, ou então vão estar em busca da água.
que temos muita. Então a gente não pode se enganar e nem fechar os olhos a esse conflito que está acontecendo lá e deixar de entender o que está acontecendo. Porque a gente precisa estar preparado para quando os grandes salvadores da pátria, os grandes salvadores do planeta, os americanos, os detentores, né, de toda a ciência, tecnologia, cultura, superiores, né, vão querer invadir aqui para poder tomar, cuidar das coisas que a gente não sabe cuidar. Muito complicado. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda várias regras do licenciamento. Nossa, isso é um crime total. Crime total. PL do licenciamento, tirando a necessidade do licenciamento, dizendo que a pessoa vai fazer um licenciamento voluntário. Ela vai declarar. A mãe de todas as boiadas. É a estratégia escancarada de desmonte ambiental para beneficiar exclusivamente os grandes empreendimentos. Hoje o plenário analisou os destaques que tentavam mudar o texto. Uma indígena falando. Rejeitadas. O relator Neri Geller, do Progressistas, negou que o projeto coloque em risco a preservação do... É lógico que ele negou. Ele está trabalhando para isso. Abrindo a porteira, sim, senhor. O nosso relatório é autossustentável. Autossustentável, estou vendo. Do mesmo jeito que está sendo autossustentável há 500 anos, destruindo tudo. Faz a preservação e tem mais rigidez depois de aprovado do que da forma que está hoje. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista disse que o projeto reduz o controle sobre obras... O projeto tira o controle. Para que controle? Interminável de atividades, uma lista interminável. O projeto dispensa o licenciamento para atividades econômicas, inclusive obras de infraestrutura como ampliação de estradas. Dispensa licenciamento para agricultura e pecuária. Cria licença por adesão e compromisso. Eu me comprometo. Concentra o poder decisório nos órgãos governamentais. Acaba com consultas a comunidades tradicionais sobre obras. Não vai ter mais consulta pública. Aquelas audiências, né, que já era tudo manipulado, né, que as empresas iam até a cidade, ficavam enganando as pessoas, distribuía camiseta, lanche, fazia o ônibus, dizia, olha, a gente vai fazer escola para vocês, a gente vai só contratar mão de obra aqui local. As eólicas fizeram muito isso aqui no Rio Grande do Norte, fazia lanche, entregava revistinha, aí no dia da audiência pública botava todo mundo dentro do ônibus, levava para a audiência pública, o pessoal lá estava tudo manipulado, né, tudo de camisetinha, aí o pessoal dizia, a favor ou contra? Somos a favor! Aí quando chegava na hora, depois que a empresa conseguia a licença, ó, pé na bunda do pessoal todinho. Contrata mão de obra que quer, não treina nada, não faz porra nenhuma, faz um quadrado, um cubículo lá, não bota nem professor nem nada, diz aí, ó, a escola tá aí, vocês que lute. Que tudo isso seja dispensado e a gente tem aí novas tragédias, como o Brasil... Novas tragédias, né? Porque era para ter parado todo aquele trabalho lá, aquela atividade altamente depredatória que tem da Vale, e eles ainda estão trabalhando. Antes de levar o texto ao plenário, como quer a oposição, o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, disse que o projeto, que teve apoio do governo, fere a Constituição. Fere a Constituição. O princípio do direito ao meio ambiente saudável, princípio da precaução, princípio da proteção à biodiversidade e de terras indígenas. O governo fazer promessas de ampliar a proteção ambiental, ao invés de ampliar a proteção ambiental, está fazendo o contrário, né? Vamos destruir o ambiente, né? Vamos acabar com o ambiente. um forte impacto, inclusive na Amazônia. É um forte impacto para todos os ecossistemas. A gente vem acompanhando dia após dia, né, o aumento enorme no desmatamento. Apesar do resultado mensal negativo no ano, o IBC-BR acumula alta de 2,3%. O índice é considerado uma prévia do PIB. Prévia do PIB. O PIB está alto, viu? Aumentou, apesar de tudo, o PIB está crescendo. Que parabéns aí à economia. A receber salários acima do chamado teto constitucional. A
A mudança vai beneficiar, por exemplo, ministros do governo federal, além do presidente Jair. Pois é, o presidente deu aumento para ele mesmo, não é bom isso? Que a partir deste mês, um grupo de servidores receba salários acima do valor máximo. Acima do valor máximo previsto na Constituição. R$ 39.200 é o salário dos ministros do Supremo Teto é de Tribunal 39 mil e não sei A quanto. portaria do Ministério da Economia autoriza que servidores aposentados e militares da reserva eleitos recebam super salário. Que foram eleitos podem receber super salários. A aposentadoria e o salário do cargo comissionado ou eletivo eram somados. O que ultrapassasse o teto de R$ 39.200 era cortado. Agora não será mais. Agora não vai cortar mais. O céu é o limite. Que beleza. Sobre a aposentadoria e depois sobre a gratificação. Se cada um ficar abaixo dos 39.200, não haverá corte. A pessoa vai receber as duas remunerações inteiras. Alguns militares do primeiro escalão do governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro que beleza. se encaixam nessa situação. Uma portaria que beneficiou ele mesmo, né? Não é, ele não é que ele tá indo contra a lei, é porque agora ele pode fazer a lei para ele mesmo, entendeu? Como general da reserva, o valor ultrapassava o teto salarial. A partir deste mês, ele vai receber tudo. O ministro da É isso, né, colegas? Alguém disse uma vez para mim que era para os amigos a lei, para os inimigos os rigores da lei. Não sei se é exatamente isso. Mas é isso, né? O cara veio como paladino da moral, dos bons costumes, veio como uma pessoa que ia salvar o país do PT, dos petralhas. E agora ele faz a lei para aumentar o próprio salário e de quem o apoia, né? Porque aí ele consegue apoio dos outros militares. Né? Os militares que ainda estão em cima do muro, que apesar de saberem que ele é um imbecil, que ele é um idiota, né? Ele acaba se tornando um idiota muito útil. Então ele tem um ministério para desviar dinheiro para poder conseguir aprovar as leis que ele quer, aqueles 3 bilhões, né, do tal do ministério não sei das quantas. E agora ele aumenta o próprio salário e dos amiguinhos que trabalham com ele. Pois é, temos dá para vedar, né? Isso sendo que, vamos ver como é que eles vão fazer. A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal pugnou, ou seja, defendeu a aplicação do teto constitucional ao caso. Mas, em dezembro do ano passado, o então ministro da Advocacia Geral da União, José Levi, deu um parecer a favor da mudança. Aí o advogado-geral da União deu um parecer a favor geral à mudança. Ok. Entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União nesse sentido. Eles ficam dando um monte de rolé, tentando qualquer estratégia para driblar a lei. É isso aí. Quem tem advogado. Já este ano. Motivo pelo qual ele tem um advogado, ele tem a justiça, ele tem tudo na mão dele. Ela cria um segundo nível de teto para poucos privilegiados. Segundo nível de teto. É um teto e um teto em cima do teto. Daqui a pouco também vão tirar o teto. Porque assim, se você quer ganhar muito dinheiro, o certo não era ser funcionário público. Tá errado isso. As pessoas têm uma ideia do funcionário público, que o funcionário público é marajá, que ganha muito dinheiro, né? Aí quando vê uma coisa dessa, acha que todo mundo vai ter direito a ganhar isso. São poucos privilegiados. O cara tem que ser militar, tem que estar com cargo comissionado, tem que estar eleito, não sei o que, não sei o que. Enquanto que, na verdade, se você quiser ganhar muito dinheiro, você tem que investir, você tem que ser um empresário, né? Aí, se você vai ganhar muito dinheiro, é outra coisa. Porque você entra no Instagram hoje em dia, eu não sei o que essas pessoas fazem, porque elas não ganham tanto dinheiro. Porque o que aparece de proposta para ganhar dinheiro não é brincadeira. Ganha dinheiro desenhando sem saber, ganha dinheiro fazendo massagem sem saber, ganha dinheiro fazendo sobrancelha, ganha dinheiro aprendendo a fazer isso, ganha dinheiro podendo fazer aquilo, né? Isso aí não é trabalho não, gente. Isso aí, ó, é outro nível de pirâmide. Não pense que é outra coisa. Você entra nisso aí, você tem que vender essa ideia para outra pessoa. É outro tipo de pirâmide. Vocês estão por fora. Não arregaça as mangas, não. A
A seguir, o diretor-geral da Pfizer na América Latina diz na CPI da Covid que o governo brasileiro ignorou ao menos 5 ofertas de vacina. 5 vezes o governo ignorou a oferta de vacina. Pega ainda no ano passado, e que os primeiros contatos foram feitos em maio de 2020. Maio de 2020 foram os primeiros contatos da Pfizer oferecendo vacina. A gente já era para estar com mais de metade da população vacinada, porque a Pfizer queria fazer do Brasil um exemplo de vacinação, com base na política de vacinação que existia, sempre foi exemplo para o mundo inteiro. A política de imunização do SUS brasileiro é exemplo para vários países. Isso, além de ser genocida, né, burrice, mostra o quanto que esse governo está fazendo um trabalho de matar, né? Ele sempre mostra que a especialidade dele era matar. Porque durante aquele período do H1N1 houve muita crítica que houve demora na vacinação. E foi vacinada a toque de caixa. Vá comparar os dados do tempo da vacinação do H1N1 para o do Covid, tempo de produção da vacina e a disponibilização dela para compra. Né? Eu me lembro que na época existia, inclusive, era tanta vacina que foi comprada que seria possível vacinar com segurança todo mundo, mas se deu a opção de se comprar. Né? Não, mas eu não sei como é que foi isso, mas eu sei que a vacina, eu lembro que não estava ainda na época da minha filha vacinar e eu comprei a vacina para ela. Eu consegui tomar a vacina antes porque eu era professora. Ou ela não estava no plano de imunização porque não era necessário, era alguma coisa assim. É muito triste a gente ver o Brasil deixando de ser uma referência em várias coisas, né? A referência da diplomacia, porque o problema que a gente está com a Coronavac hoje, que podendo produzir essas vacinas aqui, gerar emprego aqui, gerar renda aqui, porque na hora que a vacina ela é produzida no Brasil, tem o vidrinho de botar a vacina, tem o papelzinho para colar a etiquetinha, tem a máquina, o computador, tem a pessoa que vai manipular, tem a pessoa que vai varrer o chão ali do laboratório, tem a pessoa que vai recolher o lixo, tem a pessoa que vai fazer comida para o pessoal que está trabalhando no laboratório, tem um cara que dirige o caminhão, que vai levar até o aeroporto, tem um piloto do avião, tem um cara, um mecânico. É um mundo de gente que trabalha em volta da produção da vacina dentro do país. Então é importante, teria sido importante ter uma política de bom relacionamento com a China, conseguir essa IFA para que isso fosse produzido aqui no Brasil. Né? Não é o que está acontecendo, porque o tempo inteiro está o energúmeno falando alguma besteira em relação à China, porque ele é a própria tia do WhatsApp. Né? Vamos dizer que não é mais a tia, a gente sempre coloca a culpa numa mulher, né? É esses velhos do WhatsApp que ficam fazendo isso e estão colaborando para a morte de milhares e milhares de pessoas todos os dias. Porque uma doença que pode ser evitada com uma vacina não deveria mais matar tanto. É algo abominável uma coisa dessa, é lamentável. Mas aí teve, além, não tem boa política, né? Não tem diplomacia com o país que fornece a IFA e não teve inteligência de, já que eu quero comprar, já que quer gastar dinheiro, compra a vacina. Não, vou deixar para lá, não sei se essa vacina funciona. Ele é algum especialista? Ele submeteu isso a um comitê? Ele chamou pessoas especializadas para poder fazer a avaliação disso? Ele submeteu isso à Anvisa? Não tô afim não, vou pro show do Amado Batista. O relator quis saber como foi a negociação do governo. Eu não quero mais ver isso aqui não. O cara da Pfizer. O pessoal da Pfizer não deve ter entendido nada, né? Como assim que o país não quer comprar vacina? Ué? Como assim não quer comprar vacina? Comprou mais de alguém? Comprou de alguém antes? Não comprou? Então inventou. Vai fazer sozinho. Não. Conseguiu mais barato com outro vendedor. Por que não vai comprar vacina? Não dá para entender. Eu não entenderia. Elas atrapalharam o andamento das negociações com a Pfizer. Nós somos uma companhia da ciência e
embasados na ciência. Essas declarações, para nós, A pessoa fica... são declarações como foram feitas. Como assim? Outras, nós continuamos com nosso empresa de Não dá para entender. 70 graus negativos, mas que a Pfizer apresentou uma embalagem que seria a solução. Depois falou sobre as cláusulas dos contratos, classificadas pelo então ministro da Saúde como leoninas. O executivo disse que as condições apresentadas ao Brasil eram as mesmas oferecidas a todos os países do mundo. No contexto da aquisição de vacinas durante uma pandemia, as condições contratuais oferecidas pela Pfizer ao Brasil eram realmente incomuns, como dizia o ministro? Eram as mesmas que foram oferecidas aos outros países. E agora, caso o primeiro contrato tivesse sido fechado ainda em 2020, 18 milhões e meio foi a resposta do executivo. Quantas doses teriam sido entregues até o dia de hoje, caso a primeira oferta contratual tivesse sido aceita pelo Brasil? O que eu posso... Por favor, se pudesse, evidentemente, calcular em função das informações que o senhor já prestou aqui, seria muito importante para o esclarecimento. O que eu posso afirmar, eu posso comentar, é o quantitativo ofertado na oferta do 26 de agosto. Por favor, por favor. 1.500.000 até 2020, primeiro trimestre de 2021, 3 milhões, segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Somando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio. 18 milhões e meio eram 9 milhões de pessoas vacinadas. E essas teriam sido as quantidades empregadas, porque o contrato e a oferta era somente uma parte. O executivo da Pfizer descreveu como foi, do seu ponto de vista, a conversa... Nossa, eu não quero nem ouvir. Ó, é muito assunto da Pfizer aqui, ó. Estão mandando aqui, ó. Tá 35 minutos, 36. Não, isso aí depois você assiste. 37 minutos, muito tempo falando dessa Pfizer. Países na mesma condição do Brasil iniciaram a vacinação no ano passado. Não tenho informação. Pois é, teve país que iniciou a vacinação ano passado. Poderia ter sido Chile, Costa Rica, México e Brasil. Poderia ter sido. É uma pergunta elementar e eu não estou falando para o senhor, mas é uma pergunta que deve ser refletida nessa CPI. Se nós tivéssemos adquirido essa vacina e começássemos a vacinação no dia 14 de dezembro, quantas vidas dessas 428.256 já não teriam sido salvas? Muitas vidas. Na verdade, nós estamos diante... Poderia muita gente ter sido salva. Os senadores da CPI aprovaram novos depoimentos. Os da médica Nisi Yamaguchi, que chegou a ser cotada pelo Ministério da Saúde na saída de Henrique Mandetta. A tropa de choque do governo se esforça para puxar o foco das investigações para a aplicação de recursos federais por governadores e prefeitos. O tema foi incluído na CPI por pressão do presidente. Agora o pessoal está querendo dizer que o dinheiro foi dado para o governo dos estados e os estados gastaram mal. Não se trata disso. A subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, que faz parte de um grupo do Ministério Público Federal que monitora os repasses para combater a Covid. O presidente da CPI ponderou que tanto a Polícia Federal quanto... Existe uma controladoria do Estado para fazer esse tipo de monitoramento. Isso é algo que deve estar descrito. A gente tinha um portal da transparência que a gente sabia até quem gastou o quê de recurso federal. Hoje em dia, eu pelo menos, quando eu tento mexer no portal da transparência, eu não consigo mais encontrar as coisas com a facilidade que eu encontrava antes. Agora eu encontro muita dificuldade. Então eu não consigo mais achar que o portal da transparência é transparente. Então isso são informações públicas. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu dei 1 milhão e o Estado gastou 1 milhão comprando bola. Era para ter comprado isso, comprado aquilo. O problema não é esse. Isso aí a controladoria faz. O problema é o governo ter gastado com remédio que não é nem
usado para o tratamento, comprar, mandar fazer cloroquina, mandar fazer ivermectina, mandar comprar, mandar distribuir. Esse é o problema. De modo a indicar o medicamento no tratamento da Covid. O presidente da Anvisa, Barra Torres, também participou da reunião. Na terça, ele disse à CPI que foi Nise Yamaguchi quem falou da proposta no encontro e que ele foi contra a mudança. Esse documento foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser, porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências, só quem pode modificar uma bula... Pois é, querendo mudar a bula, Quem já se viu uma coisa dessa? Daquele país. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. Não tem cabimento. Inclusive, nem durou muito mais depois disso. Aliados do governo pediram e conseguiram que a convocação da médica fosse transformada em convite. Nesse caso, o comparecimento não é obrigatório e o depoimento não se dá na condição de testemunha, quando a pessoa tem que se comprometer a falar a verdade. A doutora Yamaguchi, ela já estava... Eu tinha me comprometido com o senador Girão. Pois é. Eles estão querendo barrar o depoimento de pessoas que são as testemunhas principais desse tipo de arbitrariedade, que é mudar uma bula acanetada, sem nenhum tipo de pesquisa para dizer que serve para isso ou para aquilo. Né? A gente coloca agora, vou vender os vidros de azeitona dizendo que o azeitona é bom para o câncer. Escreve lá no rótulo. Resolveu o problema. É isso. O ministro Eduardo Pazuello, que visitou unidades de saúde em Manaus em janeiro, dias antes do colapso na capital, quando pessoas morreram por falta de oxigênio. Um dos objetivos do grupo era orientar os médicos para o uso de cloroquina no combate à Covid. O depoimento foi marcado para o dia 20 de maio. Ainda durante a discussão, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou uma mensagem à CPI, se posicionando contra o depoimento da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo. O relator Renan Calheiros leu a declaração. Nós recebemos aqui, para os senhores terem uma ideia da audiência dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, uma recomendação do Procurador-Geral da República. Uma recomendação para não ouvir um depoimento. Um pouco atenção nisso. Se a Lindora for convocada, será uma afronta ao Ministério Público, sem precedentes na história do Brasil. O Supremo... É quase uma ameaça, né? Vamos combinar. Um negócio desse aí é querendo enrolar meu pé aqui, que eu tô com frio. Depoimento sobre a atividade fim, não pode. É uma recomendação. Sem acordo, a votação... Ridículo isso não tem... É inominável. E da Subprocuradora da República ficou para outro dia. O governo federal está tentando blindar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid. Hoje a advocacia... Eduardo Pazuello passa mal quando pensa que vai ter que dar depoimento na CPI. Deve se tremer todinho para não dizer outra coisa. Ele fica imune a ameaças como de prisão, por exemplo, caso não fale a verdade. E ele tem inclusive liberdade para falar mentiras, olha que legal, para poder ele não ficar triste e não ficar nervoso, nem dar ansiedade nele. Então aí as pessoas, olha, você pode ir, você fique tranquilo, você fala o que você quiser, você pode falar mentira, não tem problema, nada vai acontecer com você. Ele alegou que tinha tido contato com assessores diagnosticados com Covid e propôs que o depoimento fosse prestado de forma remota. Os senadores olha só, o prazo de quarentena para ouvi-lo presencialmente. Na CPI, Eduardo disse que estava com suspeita de Covid, tadinho dele. Uso de cloroquina, mesmo depois que cientistas demonstraram que o medicamento não é eficiente. Se houve tentativa de maquiar o número de mortes... que era só quando desse baixa no CPF. Um absurdo isso, tem gente que não tem nem identidade que está morrendo. Tem gente que não tem certidão de nascimento, gente. Acreditem. Eu digo isso porque eu trabalho com isso. Pessoas chegam para fazer identidade e falam assim, a gente fala, precisa da certidão de nascimento, eu não tenho. E aí? É um processo.
A AGU também cita o depoimento de ontem do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Van Garten, afirmando que diversas vezes ele foi ameaçado de prisão pelas supostas contradições apresentadas à comissão. Pois é, ele foi ameaçado de prisão, mas não foi preso, né? E nem vai ser. A gente sabe que esse tipo de situação agora, durante esse contexto dessa ditadura que a gente está vivendo, esse estado de exceção, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configuram em violação àquela prerrogativa. A AGU cita no pedido de habeas corpus que há pelo menos 10 investigações em curso do Ministério Público Federal que são relacionadas às apurações da CPI da Covid, como a crise de oxigênio, distribuição de remédio que não serve. Contra a Covid. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que espera que o Supremo não atenda ao pedido. O ex-ministro Pazuello, ele não está sendo chamado como investigado, e sim como testemunha. Para que a gente possa saber de fato o que ocorreu. Por que falta vacina? Pois é, muito corajoso ele. Na hora de ficar falando besteira, fala, né? Mas na hora de prestar um depoimento agora, que medo. Sabe qual é a justiça? É 2 vacinas para cada brasileiro. Por sorteio, o relator do caso será o ministro Ricardo Lewandowski, que já é responsável por outras ações envolvendo a pandemia. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma nova pesquisa Datafolha sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa Datafolha sobre o presidente. Pior marca. De 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ainda tem gente demais que apoia esse energúmeno, é gente ruim que nem ele. O desempenho do presidente ótimo ou bom. Em julho eram 33, em agosto 29, em dezembro 30. Em abril de 2020, já em meio à pandemia, 33. Em maio, 33 de novo. 32 em junho e em agosto eram 37. Bora, a gente já sabe, a gente sabe ler, ó. Maio, 24%. Depois 31. Ladeira abaixo de março a maio. 26, 22, 23, 27, 29, 26. E o regular subindo. 23. 32, 40% em vamos ver, e o ruim péssimo aumentando. 44%. Agora 45. É pouco, era para ser mais. Eram 4% em abril de 2019. Era para ser mais. Como é que tem alguém que apoia esse imbecil ainda? Como é que tem alguém que ainda apoia esse energúmeno, esse genocida? E esse monte de gente que não sabe em cima do muro. Pior, para mim, pior do que a pessoa que se posiciona é esse que fica na neutralidade querendo ser shampoo de neném. O auxílio emergencial. As 4 parcelas começaram a ser pagas no mês passado e variam de R$ 150 para uma só pessoa a R$ 375, no caso de famílias chefiadas por mulheres. Pois é. 87% dos entrevistados consideram os novos valores do auxílio emergencial. É um absurdo, não dá para nada esse auxílio, né? Ele sempre foi baixo desde o início e agora está pior ainda. A Câmara dos Deputados instalou hoje a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que obriga a impressão de votos em eleições, plebiscitos... Pronto, agora é essa impressão de voto. Não acaba com a urna eletrônica, mas obriga a impressão do voto, que será checado pelo eleitor antes de ser depositado numa urna. O deputado Paulo Eduardo Martins... Isso é muito ridículo, isso é um absurdo. Indicou o colega Felipe Barros, do PSL, como relator. A proposta é da deputada Bia Kicis, do PSL, e foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é dinheiro jogado fora. O Brasil tem outro sistema que funciona muito bem, que é o eleitoral. Se o sistema eleitoral fosse mentiroso, o Haddad tinha ganhado, gente. Deixa de ser imbecil. O sigilo e a liberdade da escolha. Tivesse como manipular isso, a gente elegia todo mundo. A gente teve uma eleição que a gente levou uma rasteira aqui no Rio Grande do Norte, porque o sistema eleitoral não era para permitir não impugnou a candidatura do cara que não entregou a documentação e roubou os votos de quem votou no Mineiro. Nós celebramos, nós da Justiça Eleitoral, as urnas eletrônicas, porque nesses 25 anos nunca se documentou uma fraude sequer. Nunca conseguiram provar uma fraude, porque o sistema é seguro. A superar os ciclos da vida brasileira que vem pelo menos desde a República Velha.
em que as fraudes se acumulavam desde as eleições a bico de pena, em que se fraudava o resultado no lançamento nos mapas, até as urnas que apareciam engravidadas por cédulas que não haviam sido ali depositadas pelos próprios. Nossa, era fraude demais. Eu me lembro na época do voto impresso, que depois da eleição, depois da apuração, aparecia voto no lixo, aparecia voto rabiscado, não aparecia nenhum voto em branco, porque o pessoal que estava contando botava o X ali onde ele queria. Era fraude e outra, demorava horrores para sair o resultado, demorava dias e era aquela ansiedade, porque vinha contando, né, manualmente. Penso que do jeito que eles estão fazendo aqui, que a pessoa vai votar, vai sair um papelzinho, ela vai dizer, sim, é isso mesmo, e bota na urna para bater. Mas do jeito que tem gente que é idiota, o que ela vai fazer? Ela vai votar numa coisa, vai dizer, não, tá errado, não votei nessa pessoa aqui não, tá errado. Vai dar uma confusão. Fora o dinheiro. Eleitoral brasileiro, desde o desenvolvimento do programa até a divulgação dos resultados após a totalização, para demonstrarmos como o processo é seguro, transparente e auditável. Seguro, transparente e auditável. Se a pessoa não quer, quer complicar as coisas para ver se consegue se safar. Chega. Da Covid nas igrejas de Salvador. E um jovem artista do Rio que retrata o orgulho de ser negro. Ontem foi dia 13 de maio, atribuído à abolição. Sabemos que não. Está celebrando a obra de um jovem artista que retrata nas telas o orgulho de ser negro. A favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, foi a primeira a ver e se ver no trabalho de Maxwell Alexandre, que já foi exposto no Museu de Arte Contemporânea de Lyon, na França. Ele pinta a diversão e o talento de quem dança e faz música. Os objetos de desejo dos jovens da comunidade. Pois é, pintar os objetos de desejo, enquanto que o objeto de desejo da gente ainda for tudo que a branquitude produziu, a gente está precisando avançar. Porque se no objeto de desejo da gente tem uma BMW, um Audi, tá errado. Alexandre não usou telas nem molduras nesse trabalho. Foi pintando em grandes folhas de papel perdidas em seu ateliê que ele percebeu um recado que vinha surgindo na sua arte. Eu peguei um papel pardo muito seduzido pela cor amarela, pintei um autorretrato muito despretensioso. Quando eu pintei o terceiro, eu me liguei que não era mais só sobre essa sedução estética das cores, mas eu estava articulando ali um conteúdo que tensionava questões políticas, né, e raciais e por aí vai. E aí nesse momento a série se apresentou para mim, né? E ganhou o provocativo nome de Pardo é Papel. Pardo é papel. Eu sempre digo isso. É um momento onde a gente tem orgulho da nossa cor, tem orgulho da nossa vivência. E aí eu acho que essa afirmação de falar, pardo é papel, eu sou negro, essa afirmação é muito importante Até isso. 1975, o termo pardo era usado nas certidões de nascimento. A definição de raça já não existe mais nesse primeiro documento dos brasileiros. Mas em formulários e pesquisas ainda é possível se autodeclarar como pardo, uma palavra que a arte e essa exposição ajudam a questionar. Palavras podem Tive um problema sério durante esse período de que eu tô me expondo mais, porque vieram me atacar dizendo que não, que eu sou brasileira, eu tenho avô indígena, eu tenho avó preta, né? Sou uma mistura. Mas se você olha para a pessoa com os olhos claros, a pele clara, é uma pessoa que goza dos privilégios da branquitude por ter uma pele mais clara. Então, quando a gente fala pardo, a gente exclui etnias, porque a pessoa que ela aprendeu que quando ela é indígena ela é atrasada e quando ela é preta ela é perseguida, há uma busca pela branquitude. Né? A gente vê na televisão quem que é bem sucedido, quem são os protagonistas das propagandas. Dificilmente tem a cor da pele da gente. Então,
Esse pardo, ele não existe. Algo que foi utilizado para tentar silenciar e desumanizar comunidades, povos inteiros. Pensar sobre o que falamos. Pardo não tem essência, pardo não tem ancestralidade, pardo não tem para onde voltar, né? Como diz a Célia Chacriabá. A gente precisa da nossa ancestralidade. Quando a gente busca isso, a gente consegue ter mais paz. Lei Áurea. Porque só fez falar assim, olha, a partir de agora você não vai ser mais meu escravo. Se vira. É lamentável que no meio de uma pandemia a gente seja obrigado a sair às ruas para tentar conseguir fazer com que a nossa voz seja ouvida. Em Belo Horizonte teve distribuição de cestas básicas e camélias, símbolos da luta abolicionista. Outro ato pediu mais vacinas para a população. Sinos de 8 igrejas de Salvador tocaram juntos pelas vítimas da Covid. Na Igreja do Senhor do Bonfim, os sinos voltaram a badalar depois de mais de 30 anos. Sinos tocando contra a Covid. Às 6 da tarde, os 16 sinos da Igreja da Conceição da Praia tocaram a Ave Maria. – 430.596 vidas perdidas oficialmente. É isso. Bom dia.